O sabatista e o sistema religioso da lei judaica nos dias de hoje vem usando uma verdadeira psicologia baseada numa salvação e obediência à lei, que foi condenada no passado, onde aqui em Gálatas 4 fala da estruturação segundo a lei. É um arranjo de Sara com Abraão para resolver o problema da infertilidade espiritual do povo da igreja. Paulo usa essa alegoria mencionada para aqueles que vêm usando essa categoria de marketing em todas as estratégias, todos esses mecanismos de conhecimento que é segundo a lei. Eles dizem que é para a glória de Deus, mas Paulo aplicou essa alegoria em Gálatas para as pessoas que estavam vivendo na galáxia. Tanto os judeus que era da lei tinham essa ideia fixada e presa em Jerusalém, ali histórico, onde essa relação era uma realidade espiritual que trazia essa denúncia, como também as pessoas que eram gentias e pagãs, que não tinha nada a ver com o judaísmo, mas que estava fixando aquela cabeça muralhada na alegoria da escrava H, da disputa do ciúme e dos crescimento pela carne, da lei e da resolução que não provém da fé, mas pela ação humana. E nos dias de hoje a gente vem vendo todo mundo só se desgraçando por aí daquilo que se tornou um movimento espiritual de Jerusalém histórico, segundo a lei que gera para a escravidão do espírito de H sobre nós. E aí você começa a ver as fases de Abraão, de Sara e H em relação a essas alegorias e aos enganos, tornando tudo um espírito alegórico de Gálatas 4. Então começamos a perceber e a denunciar essa heresia e tutelas que o sistema religioso quer fazer, que é igual a um filho de um arranjo de uma concubina escrava. Então vemos o cartório ali da instituição tentar resolver um problema de Deus com uma institucionalização humana, que é a carne que a gente vê a religião fazendo o tempo todo, usando esse expediente de Sara e de Abraão, desesperançada da promessa do evangelho, para criar os seus arranjos, que nada mais é uma alegoria para o tempo presente. E aí eles vão dizendo que o fim da lei não é Cristo, porque Cristo precisa da lei para nos salvar, santificar, como Abraão precisava de H, para assim poder gerar um filho de um sistema religioso mais viável do que Cristo apresentou, que era a segunda graça. Uma verdadeira psicologia baseada numa salvação de uma condenação do passado. A obediência à lei, no espírito de H, a escravo o tempo todo. Basta ele somente dizer que isso é híbrido, porque afinal de contas é só dizer que H transou ali com Abraão e já não se sente ali mulher dele. Uma psicologia de toda amante da lei. Por mais que a esposa esteja à porta da tenda abençoando essa transa, ele vai sempre querer ter um filho daquele coloio. E vão querer, de fato, encontrar uma satisfação nesse prazer ejaculado ali na lei. Uma satisfação de superioridade, ao qual foi a mesma de H encontrou na emancipação da escrava na lei para a esposa, e que deu a ela esse vínculo e arrogância e o orgulho de pretender e tomar o lugar do que é original, segundo o evangelho de Cristo, que é o que os da lei faz contra o evangelho o tempo todo, é querer criar um híbrido entre o evangelho de Abraão, que carregava a promessa em Jesus Cristo, mas eles só querem separar Abraão de Sara e ficar somente com um pedaço da promessa. E aí nós vemos um novo casamento e um novo conluio com a lei que já foi cravado na cruz. Não é Isaac, o filho da promessa, que a doutrina deles é o híbrido entre Abraão da promessa e H da lei, que é o cristão médio valente do planeta de hoje. Mas graças a Deus agora já temos um grupo pequeno que já fez essa viagem toda e que agora diz o seguinte: eu só vou querer resultado da graça de Deus. E se em mim for um evangelho puro, simples, do casamento original ali de Abraão e Sara, mas que termine em Jesus Cristo. Do contrário, eu prefiro não ser do que ser o que não é. Só querem se for evangelho, se for cumprimento da promessa, só se for genuíno, Jesus puro e simples. Esse então é o procedimento dessa parábola.
de Gálatas, uma metáfora aplicada nas suas finalizações do nosso cotidiano no século XXI, usando o mesmo espírito de interpretação. Enquanto vocês da lei não disserem bendito aquele que vem em nome do Senhor, sempre irá gerar para a escravidão. Mas quando a graça de Cristo é o suficiente para você, para nós, então você e nós, olha para o que disse Gálatas 4 e vê toda essa explanação numa alegoria metafórica, que a síndrome dessa escravidão estará presente na vida de vocês o tempo todo, enquanto vocês ainda guardarem a lei.